Sejam bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. O episódio de hoje é um pouco especial, não estamos trazendo nenhum convidado, o convidado sou eu, o entrevistado sou eu. Essa vai ser basicamente uma gravação que eu fiz sendo entrevistado para um outro podcast dos nossos parceiros da Alfa Cidadania, em que a gente conversou sobre tudo, desde a minha jornada para sair do Brasil, para a parte de segundas cidadanias, nomadismo, offshoring, otimização de impostos, enfim, basicamente uma introdução completa à teoria das bandeiras e também um pouco da minha história aplicando ela. Então, espero que vocês curtam a gravação e semana que vem a gente volta com a programação normal, trazendo mais um convidado para vocês. Abraço e espero que aproveitem a gravação. Bom, muito boa tarde, Francisco. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Prazer enorme mais uma vez estar aqui, a convite da SET, participando desse podcast aí. Grande prazer falar com o Francisco. E quando soube do convite, fiquei bastante entusiasmado, porque vocês literalmente falam de algo que a gente quer falar, né? Que as pessoas querem ouvir, mas que muitas vezes ficam as dúvidas, claro, é inegável, né? Eu acho que a abordagem aqui, né, enfim, muita gente ainda tem muita dúvida, então tá aí uma oportunidade de ouro. Quando ele me falou, eu falei, oportunidade de ouro, da gente poder entrar um pouquinho mais aí, dar espaço para que vocês possam falar de uma forma um pouco mais ampla, mais aberta, sobre o papel da SET, né, quem é a SET, o que ela... qual é a proposição de valor, o que vocês entregam, o que vocês vieram para quê exatamente, né? Então, o que vocês estão estendendo a mão para o que exatamente, né? Então, acho que é uma oportunidade chave aí para vocês poderem falar um pouquinho. Então, já vou começar fazendo algumas perguntas aqui, que é exatamente sobre essa questão, né? Eu falo que quando você começa um negócio, eu, pelo menos, quando começo alguns negócios, eu sempre vou na proposição de valor do Canva lá, né? Então, o que eu quero entregar, né? Qual é a proposição de valor? E aí, falando de proposição de valor, eu vi lá que vocês têm essa frase, né? Que o slogan de vocês, né? Porque sua vida te pertence. Acho isso muito legal e que tem a ver muito com a missão, né? Liberdade, eficiência tributária, proteção de patrimônio, e tudo isso está muito ligado com isso, né? Com esse pertencimento, né? Esse senso de pertencimento. Então, eu acredito que essa seja a proposição de valor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o surgimento da SET, como ela começou com você, depois foi montando um time de pessoas que pensavam como você. Como é que se deu esse processo aí? Fala um pouquinho da SET. Bom, muito obrigado, Ale, pelo convite. É um prazer estar aqui com você dessa vez, né, do outro lado, sendo entrevistado, não entrevistador. Cara, em relação à origem da SET e a proposta de valor, acho que dá para explicar um pouco da proposta de valor pela própria origem. Aos 17 anos, eu me mudei do Brasil, fui estudar na Áustria, em parte porque eu tenho a cidadania austríaca por descendência, deu essa oportunidade. Eu fui morar na Áustria, comecei a estudar, a trabalhar por lá. Comecei a entrar nesses círculos mais assim, libertários, livre mercado, Bitcoin, etc., no mundo de língua alemã, né, a Áustria, a Alemanha, a Suíça, etc. E eu virei amigo de um cara chamado Christoph Heuermann, que ele tem um site chamado Statelnos, que no mundo de língua alemã é bem famoso, assim, chegou aí no Fantástico deles e tudo mais, que é justamente sobre esse tema de nomadismo, imigração, estruturação internacional e tudo mais. E eu comecei a acompanhar muito esse tema, porque eu tinha muito interesse, assim, sempre fui apaixonado em saber de diferentes jurisdições, e, pô, aqui paga menos imposto, ou aqui tu consegue viver, sei lá, um ano inteiro só como turista, esse tipo de coisa me interessava bastante. E eu notei que ele estava fazendo meio que uma expansão, assim, franqueando a marca dele, o conteúdo dele. Ele tinha um site em alemão, tinha um site em inglês, em francês, em espanhol, em russo, e não tinha em português. Aí eu fui... Oportunidade de negócio. Eu fui mandar uma mensagem para ele, ô Cris, você nunca pensou, assim, expandir a sua marca aí pro público português? Porque no Brasil a gente tem o quê? 210 milhões de pessoas e de cada duas, 3 tem o pensamento de, pô, será que eu não valia a pena ir embora? Ou será que não... que eu posso fazer para me proteger aqui, né? E ele falou, cara, né, vamos, faz sentido.
E aí, assim que começou, sabe? Eu entrei em contato com ele. Aí eu puxei também junto o Rafael Lima, que no mundo de língua portuguesa é bem conhecido nesses círculos mais de livre mercado, Bitcoin e tudo mais, já para começar, né, trazendo um hype, trazendo um nome maior, e a gente começou. Então, assim, a ideia é justamente, a gente fala bastante assim, de questão de liberdade econômica, de impostos, mas de forma geral é para que você tome o controle da sua vida, em todos os sentidos, sabe? De você viver onde você é melhor tratado, onde você mais gosta, sob as suas condições, sabe? Você fazer negócio também nas jurisdições que mais te atraem, que, sabe, você botar os países para competir por você, seja pela sua vida, pelo seu negócio, pelo seu dinheiro de investimento, pela sua conta de banco, e, né, você, em vez de ser uma pessoa que, sabe, fica esmagada e não vê outras opções, você tem basicamente um cardápio aí de países para te servir em qualquer aspecto da sua vida. Acho que esse é o principal, né, tema da SET. Legal. E isso você me falou aqui já aos 17 anos com essa mentalidade aí, com essa visão de mais 360 graus de mundo, pô, é isso? Levou um tempo, né? Eu comecei indo fazer faculdade e trabalhando e tudo mais, pensando, não, vou fazer um mestrado, vou arranjar um emprego massa e tudo mais. Aí depois, no meio do tempo, eu acabei fundando uma empresa meio lá na Áustria, e eu vi, pô, abrir uma empresa aqui eu vou pagar 47,5 de imposto, caraca, isso aqui não funciona. Acho que vale mais a pena eu começar a virar nômade, sair viajando por aí e fugir desses impostos, né? Então foi passo a passo. Primeiro ir morar fora sozinho, depois começar a trabalhar por conta própria, depois se mudar de novo e, né, entrar nessa vida de nômade também, empreender. Então, também é gradualmente. É bem raro alguém chegar e do nada já, pô, vou abrir um negócio, vou virar nômade, vou explorar o mundo. Geralmente, sabe, é um passo de cada vez. Passo a passo. Eu não ia fazer essa pergunta agora, ia deixar mais para frente, mas já que você falou, eu vou pegar o gancho aqui, até porque eu soube agora, inclusive há pouco, que um cliente que vocês nos indicaram, que você especificamente nos indicou, a pasta dele está praticamente já finalizando aí, tem pouco tempo, tá? Não tem acho que um mês que ele entrou em contato, e é um cara que estava estava em Miami, agora ele está no México, e quando ele me procurou, ele realmente se identificou como um nômade. Igual a ele, alguns que vocês têm, né, indicado, e é interessante que a galera vem meio com esse rótulo, assim, né, de que, pô, eu sou um nômade e tal. Eu queria ouvir um pouquinho disso, porque, assim, quando eu me coloco muito na posição dos outros, né, e quando o cara já tem essa visão, já mais 360 graus, legal, você fala de nômade digital, o cara mais ou menos já sabe do que você está falando. Só que, assim, vamos esmiuçar um pouquinho mais isso para essa galera que ou está nos ouvindo agora ou vai nos ouvir em algum momento, porque né, esse podcast vai ficar gravado. Eu sei da audiência disso, aliás, a audiência daquele último podcast que fizemos aí foi incrível, foi fantástico, bombou. Então eu sei que muita gente vai nos assistir aí. Queria que vocês esmiuçassem um pouquinho sobre o que é ser um nômade, né? O que esse cara, o que esse cara faz, o que eu precisaria para me tornar um nômade, né? Pô, eu já tenho essa vibe de acreditar que eu não preciso necessariamente estar no Brasil. Estou no Brasil hoje, então vamos lá. Tenho uma certa idade aí, 17 para 18 anos, já atingindo a minha maioridade, já tenho uma visão de que, poxa, o Brasil não é muito meu lugar, minha praia, quero começar a pensar em outros ares, mas e aí, né? Então, quer dizer, já tem algo latente aí de que eu possa ser um nômade. Mas e aí? Eu ouvi falar de nômade, o que exatamente é isso? Como é que é isso? O que, que essa galera faz no dia a dia, como trabalho, como ocupação? Eles ficam um pouco num país, um pouco no outro. Fala um pouquinho disso aí, para a galera que vai nos assistir depois e entender, fala, pô, era isso que eu estava pensando. Bom, então a gente tem vários, assim, termos, nomes, definições. Às vezes o pessoal chama de nômade digital, às vezes chama de viajante perpétuo. Tem algumas variações, mas, assim, de forma geral, eu diria, é uma pessoa que tem renda remota, ou seja, ela consegue obter renda independente de onde ela vá, seja de um trabalho remoto, seja de uma empresa, seja de, sei lá, trading ou de investimentos, de aluguéis, de aposentadoria, também tem nome dos aposentados, não é só para o jovem de 17, 18. Mas assim, a pessoa consegue obter renda em qualquer lugar que ela vá e ela aproveita disso para alternar os locais onde ela vive.
né? Então aqui você tem várias maneiras de executar esse nomadismo. O Christoph, por exemplo, é um cara que não para de viajar, ele está basicamente toda semana em um lugar diferente. E tem gente que gosta de fazer um nomadismo mais devagar, assim, de ficar 3 meses num país, 3 meses no outro. Geralmente o visto de turista é válido até 90 dias, né? Então você fica 3 meses aqui, 3 meses aqui, 3 meses aqui. E aí, como nômade, você geralmente, não é sempre o caso, você pode, por exemplo, fazer um nomadismo dentro do Brasil, você é residente no Brasil, paga imposto no Brasil, faz tudo assim. Mas se você está fazendo esse nomadismo aí de 3 meses e tudo mais, você geralmente não está sendo um residente no país em questão, né? Você acaba ficando meio que fora do sistema nos lugares que você vai, né? Então, digamos, se você faz a sua saída fiscal do Brasil, você dá a saída definitiva e você não tem que mais pagar impostos no Brasil, e aí você só fica na saída de turistas entre diferentes países, você acaba também vivendo fora do sistema de uma certa maneira, que você não se tornou residente fiscal em nenhum país e já deixou de ser residente fiscal no seu país de origem, de forma que você não é obrigado a pagar imposto em lugar nenhum. E claro, tem algumas regras que você tem que tomar cuidado. Tem, geralmente, assim, depois de 6 meses, em qualquer período de um ano, você se torna residente fiscal de algum país. Ou às vezes, se você tem casa, você pode se tornar residente fiscal também, mas assim, de forma geral, o nômade também consegue ter outras vantagens, além de estar viajando, ver o mundo, explorar por aí. Também tem a vantagem de poder viver legalmente, sem pagar imposto e podendo abrir offshore onde quiser e curtir a vida do jeito que quer. Porque também turista, você costuma ser muito mais bem tratado, independente do país que você vai. Quando você é residente, o pessoal começa a vir atrás para querer seguridade social, para querer imposto, para regulação aqui, regulação aqui, regulação aqui, e tudo mais. Como turista, você costuma ter um nível de liberdade muito alto, mesmo em países que não são considerados os mais livres, né? Então, uma situação de privilégio também muito grande. Aí você trouxe um gancho legal aqui que eu ia falar sobre isso, né? Quando eu olho para vocês e vejo alguns tripés, né? Mais uma vez pensando no Canva aí, que é essa questão do que vocês oferecem como serviço, que é toda uma orientação, né? Todo um suporte aí para essa eficiência tributária, e você já falou sobre isso. É muito legal, né? De repente acho que muita gente não conseguiu ainda se atentar para isso, né? Existe eu vou chamar de matrix, né? Então, existe uma matrix aí, né, no global, a nível global, do qual você consegue sair fora dela dentro de um sistema de nomadismo, né? Sim, sim. Nomadismo é uma das modalidades assim que é mais fácil a pessoa zerar o imposto de renda, mas não precisa necessariamente ser nômade também. A gente atende muitas famílias, muitas pessoas que não, eu quero ter uma base fixa, eu quero ter um país onde eu more de fato, e dependendo de onde você vai, de como você se estrutura, você também pode viver livre de impostos, ou pelo menos com imposto bem baixo, numa situação assim também. E na questão do nomadismo, se eu gostaria de fazer um último exemplo também, assim, que daí já começa até a ficar assim, entra na definição ou não. Conheci aqui na Colômbia um americano, virou amigo meu. O cara é bombeiro nos Estados Unidos, a profissão mais, assim, fixa possível, mora nos Estados Unidos a metade do ano, e aí outra metade do ano ele vem aqui ser professor de inglês na Colômbia. Aí ele já veio aqui, já vem aqui há 4 anos, então assim, ele já conhece todo mundo aqui, já criou um nome como professor de inglês, tudo mais, tem bastante cliente. Então, assim, de certa forma, ele não tem renda remota, mas ele acaba sendo um nômade, que ele está vivendo aí, transitando entre países, 6 meses aqui, 6 meses aqui, né, trabalhando como bombeiro lá e professor de inglês aqui. Então, mesmo que você não tenha um trabalho remoto, às vezes você também consegue fazer esse regime aí de alternar diferentes bases se você conseguir achar uma oportunidade local. Ou seja, é legal para esse cara que tem já essa visão e que quer buscar esse lifestyle, né, digamos assim, é legal ele começar a olhar, né? Isso eu estou pegando aquele persona, que é o que eu te falei, ele já começa a ter uma visão de que aqui não é lugar dele, de que ele pode explorar o mundo e tal, mas meio sem uma noção do ponto de partida. Lá no começo você falou algo que me chamou a atenção. Olhar para algumas possibilidades, né? Então, assim, área do mercado financeiro, ou área financeira como um todo, enfim, existem trading, existem algumas áreas específicas
que podem te possibilitar essa liberdade aí de você, estando onde estiver, você tendo um celular e uma internet, você consegue fazer rodar e você consegue ganhar dinheiro de onde você estiver, ou seja, no mundo digital, que eu acho que hoje é muito a voga, né, da vez, né? Hoje, cada vez mais as coisas estão dentro da palma da nossa mão aqui, ou seja, no mundo online, permitindo que você possa estar fazendo isso, né? Aliás, eu me vi muito nessa situação. Eu fui recentemente para Fortaleza, num evento lá, e foi eu e meu filho, um evento de futebol, inclusive, e tal. A gente tem uma empresa de intercâmbio, né, para garotos e tal. E a ideia é levar 30 garotos agora em outubro, para Sardenha, não sei o quê. E aí eu tava lá, cara, fui no evento lá em Fortaleza, os dias de evento ok. Na segundona, assim, o evento acabou no domingo, segunda foi o dia, eu voltava na terça, né? Na segunda foi o dia livre. E aí fui pra praia, tá? Pô, tava lá debaixo do guarda-sol, tomando uma cervejinha e trabalhando, né? No meu celular, ganhando dinheiro, falando com clientes que querem cidadania, né? Eu virei pro meu filho e falei, pode não parecer, mas eu tô aqui trabalhando, né? Então, é verdade, é bem isso, né? Esteja onde estiver. O nosso negócio, por exemplo, eu posso estar em qualquer lugar, né? É bem isso, né? E aí, podendo trabalhar na praia em Fortaleza ou dentro de um escritório, é legal ter essa opção. Mesmo que você goste do escritório, poder também trabalhar num lugar assim faz Exato. uma diferença, essa liberdade. Nesse sentido, isso também é outro sentido de adquirir liberdade, né? Você conseguir a possibilidade de obter renda remota, é, mesmo que seja com um trabalho remoto que você tenha, digamos, horas fixas, mas você pode fazer ele de casa ou de qualquer lugar do mundo, né? Também adiciona na sua liberdade. Sim. E eu acho que essa é uma tendência, né? Dá para dizer que isso é tendência, né? Daqui para frente, cada vez mais, as pessoas vão estar mais online, ganhando dinheiro através de meios e caminhos e possibilidades N na internet e podendo ter essa possibilidade, então, de olhar e falar assim, eu não preciso estar aqui ou ali, eu posso estar em qualquer lugar, né? A Covid, sim, foi ruim em muitos sentidos, mas para o trabalho remoto foi uma bênção, né? Que quebrou, finalmente, muitas empresas começaram a ver que, peraí, não precisa Esse realmente estar todo paradigma. mundo nesse escritório o tempo inteiro, né? Então, muitas áreas que antes não tinham tanto trabalho remoto começam a ver mais. Então, eu conheço aqui, por exemplo, engenheiros que trabalham remoto, pessoal de vendas entrando muito, pessoal de marketing entrando muito, pessoal de TI, pessoal de copywriting, de tradução, assim, tem já um monte de carreiras que você consegue fazer de forma completamente remota. Pessoal criativo também, né, de música, de artes visuais, enfim, tem cada vez mais profissões são remotas. Então, Legal. oportunidade não falta. Eu vou perguntar mais para frente sobre a questão de cursos, a gente vai abordar os cursos oferecidos pela SET, que eu acho que isso é muito legal, mas já que está tocando no assunto, para mim não esquecer, a SET tem algum curso específico? Se não tiver, já fica o gancho aqui para vocês pensarem nisso. Alguma orientação, alguma mentoria para carreiras que possam permitir esse cara viver um nomadismo ou não? Cara, a gente tem uma consultoria de carreira junto com a nossa parceira Turney, que é de assim, internacionalização de carreira para você conseguir um emprego e conseguir crescer de carreira na Europa. Tá? Então, é um pessoal bem focado, assim, que tem contato com diferentes empresas, recrutadores, diferentes universidades também, e consegue ajudar desde um acompanhamento assim de meses, sabe, passo a passo, até coisas mais básicas, assim, de preparar o seu currículo, preparar o seu LinkedIn, preparar, te deixar pronto para uma entrevista de emprego europeia de forma geral. Na Europa você já tem muitas oportunidades de trabalho remoto também, então serve para esse propósito, mas costuma ser mais fácil você primeiro pegar um emprego presencial na Europa e uma vez que você está morando lá, e aí você conseguir um emprego remoto de lá, sabe? Isso costuma ser uma via que funciona muito bem, você ir para lá, trabalhar, virar residente na Europa, sendo residente na Europa, aceitar emprego de outros países europeus se torna muito mais fácil, sabe? Então, o pulo inicial de o brasileiro que é contratado pela empresa europeia e vai para a Europa é o maior. E aí, depois que você já está na Europa, trabalhar para outras empresas europeias, mesmo de forma remota, é bem mais tranquilo. Então, pode fazer bastante sentido a pessoa começar, digamos, com um estágio na Europa ou com um intercâmbio inicial que permita ela fixar uma base lá e, uma vez está lá, conseguir outros empregos e crescer de carreira é muito mais simples. Legal, muito bom, muito bom. Bom, eu tenho uma pauta que eu trouxe aqui, não posso deixar de falar sobre ela, até porque a gente também tem case. Falando de case, eu gosto de falar de trazer cases como sempre como algo para a gente se ancorar.
que é um serviço que a SET oferece, que eu acho que é muito bacana, que muita gente não se atenta para isso. Como eu disse, eu tenho um case, eu vou falar dele aqui, que é todo esse suporte que vocês dão para a saída definitiva do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas antes de você falar, já vou trazer o case aqui, porque aí você amarra com esse case que eu vou trazer, que é um cliente que nós acabamos de mandar ele para a Itália, né? Fizemos a pasta dele e tal, pasta pronta, é hora de partir, ele partiu, e assim, ele literalmente vendeu absolutamente tudo que ele tinha, né? Ele encerrou, deu um reset na vida dele aqui e partiu, ele, a esposa e uma filhinha de 2 anos para a Itália, e nessa expectativa de ficar um tempo lá, terminou o processo, lá ele vai ficar. Esse cidadão já pretende alugar um imóvel, arrumar um trabalho e por lá continuar, e game over para a vida no Brasil, né? Só que assim, nem sempre ou quase nunca as pessoas têm essa preocupação de cuidar de todos os trâmites legais para uma saída definitiva. E você, no início da nossa conversa, falou da própria questão tributária, né? Quer dizer, você tem uma obrigação fiscal, né? Tendo ou não faturamento, ganhou ou não ganhou, você tem que responder, dizer, né? E tal. Enfim, os radares estão ali. Então, existe todo um trâmite burocrático, né, a ser feito. Vocês dão esse suporte, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, porque tem muito link com o nosso público aqui. O cara que vai, fica por lá, mas assim, ele acha que vendeu, foi tudo, né? Vendeu tudo, foi para lá e ok, segue a vida. Não é bem assim, né? Não, esse é um procedimento muito importante, que muita gente acaba esquecendo também. O Brasil é um dos países mais fáceis do mundo, na verdade, de fazer a saída. Assim, a gente deveria agradecer, o pessoal reclama do Brasil de muitas coisas de impostos, mas para deixar de pagar impostos no Brasil é uma das coisas mais fáceis. Então, assim, nesse sentido, é uma coisa muito boa. Muitos países, assim, países europeus, por exemplo, se você, digamos, mora em Portugal, se você é um cidadão português e mora em Portugal, você quer se mudar para os Emirados Árabes, é considerado um paraíso fiscal, você ainda vai ter que pagar imposto em Portugal por 5 anos, mesmo tendo se mudado para os Emirados Árabes. Ou então, Olha sei lá, isso. Canadá e Estados Unidos. Quando você quiser fazer a saída de lá, você tem que pagar um imposto de ganho de capital sobre a venda dos seus ativos, mesmo que você não tenha vendido eles. Então, digamos, você tem uma empresa grande, você vai se mudar do Canadá para o Panamá, o Canadá vai avaliar o valor da sua empresa, vai imaginar que você vendeu ela, mesmo que você não tenha vendido, e falar, paga o imposto de ganho de capital nisso aqui, já que você está indo embora e não vai ser tributado aqui mais. O Brasil não tem nada disso, sabe? Então é só fazer o formulário, gente. É muito simples, sabe? Compara com outros países, é tranquilíssimo. Basicamente, a questão da saída definitiva do Brasil. Se você sai do Brasil e esquece de fazer esses trâmites, você ainda é um residente fiscal, você ainda tem que declarar a sua renda mundial no Brasil e pagar imposto sobre ela. Muita gente acha que não, você tem que declarar a renda brasileira. Isso é quando você é não residente. Quando você não é residente, você só tem que tributar a renda brasileira, por exemplo, uma aposentadoria ou um aluguel brasileiro, isso ainda tem que tributar no Brasil. Mas se você ainda mantém a residência fiscal, você tem que, na lei, tributar a sua renda global, independente de onde ela tenha sido ganha. E aí, uma vez que você faz a saída definitiva, você só tem que tributar rendas de fonte brasileira, ou seja, aluguéis, ou se você for vender um imóvel, ou se você tiver, sabe, algum outro tipo de renda proveniente do Brasil mesmo. Tá? Em relação à saída definitiva, ela é dividida em 2 processos, ambos bem simples: a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. A comunicação é basicamente um formulário no site da Receita Federal, que você vai entrar lá e vai preencher eu, Francisco dos Santos Litvai, CPF, tal, título de eleitor, tal, se aplicável, sair do Brasil com o intuito definitivo no dia X. O dia X é o dia que você, de fato, pegou um avião, pegou um carro, pegou um ônibus, enfim, saiu da fronteira brasileira, foi para algum outro lugar. Esse comunicado não leva nem 5 minutos para preencher, e você pode fazer ele até fevereiro do ano calendário seguinte à sua saída. Então, se você saiu Isso que eu ia te perguntar. Que eu já preciso te indicar esse cliente, tá? E ele tem Inclusive. que fazer ainda, não pode esquecer. Então, assim, tem que fazer até fevereiro do ano seguinte à sua saída. Então, saiu esse ano, 2023, data de gravação, você tem que fazer até fevereiro de 24. Tá? Legal. Esse é o passo número 1. O passo número 2 é a declaração de saída definitiva. Essa nada mais é do que uma declaração de imposto de renda. Você, inclusive, faz no aplicativo da Receita Federal. Tá? Só que daí você seleciona a modalidade de declaração de saída definitiva. E aí você vai fazer uma declaração de imposto de renda padrão, só que em vez de ser por ano inteiro,
vai ser do início do ano até a data que você fez a sua saída definitiva, ou seja, as rendas que você obteve enquanto você ainda estava morando no Brasil. Você vai fazer a declaração, emitir a guia, pagar os impostos, e aí, fim, você deixou de ser residente fiscal no Brasil, meus parabéns. Você fazendo esses dois deixa de ser residente fiscal no Brasil, e aí, como mencionado, só tributa as rendas de fonte brasileira. Você ainda pode ter imóveis no Brasil se quiser, então você não precisa vender tudo e ir embora. Se você quiser fazer a saída fiscal, você ainda pode, sei lá, ter um apartamento de praia, alguma coisa assim. Você ainda pode ter empresas brasileiras também, tá? Você ainda pode ser sócio em empresas brasileiras. Você só não pode ser sócio em empresas no Simples. Esse é um ponto que às vezes o pessoal não nota, tá? Simples é só para residente no Brasil. Se você faz a saída definitiva, você ainda pode ser sócio em empresa brasileira, mas você tem que trocá-la para o lucro presumido ou para o lucro real, e você não pode ser diretor da empresa, você não pode estar no quadro administrativo. Então você tem que botar alguém para ser diretor, e aí aquela pessoa lá, se pagar o Prolabore, INSS, etc., você não precisa, nem deve mais fazer isso. Tá? Obviamente, só um parênteses aqui, porque eu já estou até me vendo nessa situação, obviamente que eu serei tributado pelo Prolabore ou enfim, por tudo aquilo de benefício que aquela sociedade naquela empresa vai me gerar, né? Então a empresa ainda vai ser, você ainda vai manter uma empresa no Brasil, ela vai ter que pagar o imposto de renda em nível da pessoa jurídica, e aí você se distribui dividendos, e esses dividendos, por enquanto, não são tributados na fonte no Brasil. E aí você pode receber eles em outro lugar. E claro, dependendo do seu negócio, você pode simplesmente fechar a sua PJ brasileira e abrir uma empresa no exterior. Então, assim, para caso clássico, sei lá, programador vai se mudar para fora. Não tem para que você manter a PJ brasileira, a não ser que você, sei lá, vai prestar serviço para uma empresa no Brasil e eles requerem nota fiscal. Não, mas você vai prestar serviço para o exterior, fecha a PJ e abre uma nova. Aí você consegue zerar os impostos também, em muitos casos. Vou fazer uma pergunta aqui que, assim, que eu falo, sempre me coloco na posição do cliente aqui e os caras pensam em absolutamente tudo e coisas que isso nada tem a ver, né, que fique claro, com a perda de cidadania ou nada do tipo, né? Tanto é que você falou que ele pode, muito inclusive, continuar tendo imóvel aqui e tal. Tem, né? Eu falo porque as pessoas fazem essas perguntas. Que não acaba fazendo confusão. Apesar do nome saída definitiva, tem um peso, ela né? não é definitiva. Ela não é algo que você nunca pode voltar. Você não perde a cidadania, não perde o passaporte e nem está impedido de voltar ao Brasil. Tá? Se você fez saída definitiva, você pode ainda vir passar temporadas no Brasil, ver sua família, sei lá, fazer turismo por aqui alguns meses por ano. Isso não é proibido. E se você quiser voltar a ser residente no Brasil em algum momento também, morar, né, permanentemente no Brasil de novo, é só você fazer a declaração de imposto de renda, né, de ajuste anual, para o ano em que você realmente voltar a morar no Brasil. Aí você declara sua renda e você já volta a ser residente fiscal. Então, assim, nada te impede, você não vai ter que dizer adeus para o Brasil definitivamente. Tá? O nome é meio... O definitiva da Receita, ele quer dizer assim, na prática, né, a aplicação é de que você vai viver primariamente fora do Brasil por, no mínimo, 1 ano. Tá? Então, se você vai sair para um intercâmbio de 2 meses fora do Brasil, tu não vai fazer ser definitivo. Não faz isso. Intercâmbio de volta, vai e volta, não. Você vai morar primariamente fora do Brasil por pelo menos 1 ano. Você ainda pode voltar para, sabe, emergência, meu avô ficou doente, eu quero visitar. Não se preocupa, você pode vir visitar o seu avô. Tá? Mas a sua base, o seu centro de vida vai ser fora do Brasil por pelo menos 1 ano. Um outro ponto que também vale mencionar, se você esqueceu de fazer a declaração, se você, caraca, eu saí e eu não fiz essa declaração e já passou o prazo, você automaticamente deixa de ser residente fiscal do Brasil se você fica 12 meses consecutivos fora e não fez a declaração. Tá? Então, se você foi fora, esqueceu de fazer a declaração, fica 12 meses sem voltar para o Brasil, você automaticamente também sai do sistema. Tá? Mas o ideal é você fazer a declaração, não deixar para isso. Não leva 5 minutos a declaração ou o comunicado, então, assim, não deixe para ficar 1 ano inteiro ainda sendo residente fiscal do Brasil para depois se liberar. Já sai de uma vez. E esse, claro, é um serviço que a SET oferece, né? Vale ressaltar aqui, né? Esse suporte, essa mentoria, essa consultoria para a saída definitiva, né? É um dos serviços da SET. A nossa consultoria de internacionalização, ela cobre todos os principais, assim, pilares. Então, a gente ajuda tanto na parte de, assim,
explicações e entender como funciona o processo de saída, organização para a saída também. A gente tem o nosso, para quem faz a consultoria, a gente também dá o nosso e-book sobre como sair do Brasil em 28 dias, que a gente fala sobre a questão de seguros, de carro, de aluguel de novos lugares no exterior, todo o processo de saída. Aí a gente também, feito o pedido da consultoria, a gente manda um formulário para entender bem em detalhes a situação pessoal, profissional, familiar, financeira, objetivos, preferências pessoais também da pessoa, para aí, com base nisso, preparar um plano, seja de emigração, assim, de países que melhor se encaixariam, seja de nomadismo, como organizar a rotação baseada na preferência da pessoa e quais seriam bons destinos, seja mesmo de proteção patrimonial e otimização fiscal ficando dentro do Brasil. Tem gente que não quer sair, ou que por motivos pessoais não pode sair agora, mas já gostaria de proteger o patrimônio. Então a gente consegue, por exemplo, se a pessoa quer investir internacionalmente, abrir uma holding. Se a pessoa investe muito em criptos também, uma holding ajuda a se poupar essas declarações de impostos de ganho de capital. Ou se a pessoa presta serviço de programação para os Estados Unidos ou para a Europa, cabe uma empresa offshore também. Então, assim, dá para fazer também otimizações quando a pessoa ainda está no Brasil e para o caso da pessoa que quer sair. E aí, nessa assessoria, vamos supor que um cliente nosso que já se mudou para a Itália, ou para qualquer outro lugar da Europa, e levou a família junto. Vocês dão essa assessoria para ele tirar o visto familiar para a família, né? Para a família poder morar junto com ele, conseguir trabalhar lá, esse tipo de coisa? Ótimo ponto. Em relação à questão de vistos e tudo mais, a nossa consultoria é para basicamente entender como funcionaria o processo de saída, quais seriam os melhores destinos e como seria a questão de imigração e tributação nos países de destino. Então, para esse país aqui, o ideal para você seria esse visto, ou para esse país aqui, o ideal seria esse visto, esse aqui seriam mais ou menos os custos, esses daqui seriam os requisitos que você tem que preencher, que você já preenche, e aqui sim seria a melhor situação fiscal se você for para a Itália, se for para Portugal, se você for para a Espanha. Então, a nossa consultoria em si é para a parte estratégica, planejamento e, basicamente qual vai ser a rota ou as rotas a seguir. Aí, para a parte de execução, a gente tem parceiros, contadores, advogados, juristas, em atualmente 75 países, que aí conseguem ajudar a pessoa no local com a aplicação para vistos, com abertura de conta de banco, com abertura de empresa, com, às vezes, também compra de imóvel. Em algumas jurisdições a gente tem corretores parceiros. Então, assim, a gente pessoalmente não vai levar a pessoa no consulado ou fazer a aplicação para o visto. O que a gente vai fazer se você fez a consultoria conosco, a gente vai te colocar em contato com os nossos parceiros nos países em questão. Então, para praticamente toda a Europa, para Estados Unidos, para Uruguai, Panamá, Emirados Árabes, praticamente todos os principais destinos de interesse, a gente tem bons parceiros locais que conseguem ajudar tanto na parte imigratória, quanto também depois na declaração de impostos local, contabilidade, etc. Então, a gente provê esse suporte tanto para a consultoria, quanto também para quem não quer fazer a consultoria. Esse aqui é um outro ponto. Se a pessoa chega para a gente e fala, eu quero ir para Portugal, e estou decidido, a gente vai para Portugal, já está tudo certo, só quero ir para Portugal. Não tem onde encaixar uma consultoria aí. Ok, você quer ir para Portugal, não está aberta nenhuma outra opção, não tem nada que eu possa fazer aqui. Fica aqui o contato dos nossos contadores ou dos nossos juristas portugueses para te ajudar. Então, assim, se a pessoa já sabe claramente o que ela quer e não está aberta a outras opções, não quer saber de outros países, tranquilo, a gente também faz esse encaminhamento sem custo nenhum. Eu estava dizendo o seguinte, né? Eu queria passar em alguns pontos aqui, queria passar uma marca-texto mental, que uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que você trouxe aqui no começo da tua fala, de forma personalizada, né, Francisco? Isso faz toda a diferença, né? Porque a SET como a Alfa, né? Inclusive há essa similaridade entre os dois negócios, né? E não à toa somos parceiros. Temos essa preocupação em olhar de forma muito pontual, né, muito personalizada. Então, o serviço que vocês oferecem também, né, é um entendimento pleno de quem é esse cara, do que ele está buscando, qual é o perfil e tal, para poder dar esse melhor direcionamento, né? Não é a venda de um produto que está na vitrine e serve para qualquer um, né? Essa é a questão também, assim, pela qual a gente não recomenda a pessoa sair abrindo empresa ou sair pela imigração sem ter analisado, estudado bem antes.
porque tem países que são ótimos para alguns casos e horríveis para outros, seja no nível tributário, seja no nível migratório. Por exemplo, Chipre. O Chipre é um país mediterrâneo na União Europeia e é um dos maiores paraísos fiscais da Europa. Se você tem renda de dividendos, se você tem renda de juros, se você tem renda de ganho de capitais, você consegue viver com 0 imposto no Chipre. Se você é um empresário com empresa fora, você também consegue viver com 0 imposto no Chipre. Mesmo que você abra uma empresa no Chipre, você também vai ter um imposto aí de 12,5%, que para nível europeu é muito baixo. Agora, se você é empregado no Chipre, o imposto vai até 35%. Ou seja, a diferença entre 0 e 35%. Então, o Chipre é um. O pessoal pergunta: o Chipre é um bom país? Para quem? Nunca é um país. Não existe um país que seja ideal para todas as pessoas, sabe? Então, por exemplo, países também de tributação territorial, né? Aquele conceito de que a renda de fora é isenta, a renda local é tributável. Então, se você vai para o Panamá e você é um aposentado, ou você tem uma empresa no Brasil, etc., você consegue viver com 0 imposto no Panamá, porque eles só tributam a renda local, não a renda de fora. Agora, se você vai trabalhar localmente, você vai ser tributado, né? Aí, agora a gente pode pegar o exemplo contrário, por exemplo. A Espanha tem um regime lá que, se você vai trabalhar na Espanha, por um período de 6 anos, eles reduzem o seu imposto para mais de 40 e poucos por cento, que é o máximo que chega mais de 50%, na verdade, que chega na Espanha, para 24% fixo por 6 anos. Ou seja, se você vai para trabalhar na Espanha, tem um regime fiscal especial que mais do que corta pela metade a sua carga tributária, né? Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar localmente? Você vai prestar serviços de forma remota? Você tem algum outro tipo de negócio digital? Outro exemplo, por exemplo, para as pessoas que são criadores de alguma coisa, se você é um autor que escreve livros, ou se você faz música e tudo mais, a sua renda vem de royalties. A grande maioria das plataformas de música ou de, sei lá, a Amazon, por exemplo, estão sediadas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma retenção de imposto na fonte de 30% para países que não têm tratado. Então, se você mora em qualquer país da América Latina, basicamente, exceto o México, você mora no Brasil, você mora nesse país, você vai ter que pagar 30% de imposto nos Estados Unidos. Se você se muda para uma Tailândia da vida, ou para um país europeu, praticamente todos eles têm acordo com os Estados Unidos, você consegue reduzir isso para 15% ou às vezes mesmo 10%. Então, sabe, você consegue cortar pela metade ou às vezes 1/3 da sua carga tributária só de ir para um país que tem um acordo com os Estados Unidos. Dependendo onde você tá. Olha isso. E aí, né, então, assim, só alguns exemplos de que não existe um país ideal para todo mundo, que qualquer um chega lá e vai e aqui é perfeito. Tem que sempre analisar de onde vem a sua renda, tanto em termos de tipo de renda, né, se é uma fonte de trabalho, de royalty, de juro, de dividendo, e também de que país vem a renda. Isso também pode influenciar a sua situação tributária drasticamente. Por isso, essa consultoria, para você que está nos ouvindo aí, essa consultoria é fundamental, né? Porque esse expertise, você vai fazer uso numa consultoria dessa, você vai ser assessorado por um expertise que eu acho que, pelo pouco que o Francisco já trouxe aqui para nós, já deixou muito claro de que ela é fundamental, né? Porque vocês têm esse conhecimento de poder olhar de forma, como eu disse, muito pontual e dar um melhor direcionamento, né? A gente também está publicando assim, muito material gratuito, a gente resolveu enlouquecer aí, botar 5 artigos por semana no blog. Então, se você quiser ler, sei lá, 200 artigos para ir ver qual que seria a melhor opção para você, assim, fique à vontade, mas muita gente prefere assim, pagar um pouco para não ter que gastar tanto tempo, né? Então, é uma questão. As informações estão por aí, mas você pode escolher, sei lá, 200 horas do seu tempo ou uma consultoria. Então, a escolha é sua. Eu tenho a impressão de que o público... Eu que faço comercial, né, aqui na Alfa, então estou no dia a dia com essa turma toda aí. Eu falo que as pessoas, elas vêm na consultoria de uma forma muito, entre outras coisas, né, a agilidade e tudo, mas a segurança também, né? Não que a informação é segura, ela está lá, mas quando eu falo com alguém que está, né, eu compro um serviço de consultoria, então eu estou sendo assessorado, isso tem todo um background, uma segurança e tal, né? Então, acho que o pessoal acaba preferindo mesmo aí do que ficar, talvez, lendo todo esse conteúdo e processando e tentando entender, né?
tem esse ponto, assim, que muita gente não sabe o que... A pessoa não sabe o que ela não sabe, né? Então, se ela às vezes pega uma informação aqui isolada, ela acha que, não, aqui funciona, mas, esquece que tem isso aqui. Por exemplo, o RNH de Portugal. Portugal tem um regime lá especial que você consegue isentar certas fontes de renda passivas do exterior por 10 anos. Mas não se aplica se a renda vem de um país que é um paraíso fiscal para Portugal. Então, se o pessoal acha, vou mudar para Portugal, vou abrir uma offshore, vou receber lá tudo, zero imposto. Não, não vai funcionar. Não é bem porque assim. isso vindo de um país da lista negra de Portugal, esquece, né, não vai ser isento. Então, às vezes a pessoa ouve a informação de que, Portugal isenta aqui, mas não tem a outra informação de que não pode vir de um paraíso fiscal, né? Então, esse é um ponto legal também da questão da segurança. Sim. Portanto, a importância da consultoria. Não, legal. Eu falo porque o que você falou, eu me deparo todos os dias, né? As pessoas assim, eu falo com clientes todos os dias e assim, não, eu ouvi, eu pesquisei, e é um desencontro de informações assim que deixa o cara mais perdido do que, né? Eu falo, as informações são tantas hoje, tamanha, que aí você tem uma curva muito lá em cima, né? Foi acesso a tanta informação que essa curva lá em cima, né, é uma linha tênue que separa a informação da desinformação, né? Então, fica a dica aí, a consultoria é sempre o melhor caminho. Legal, muito bom. Muito bom. Bom, eu queria passar por mais um serviço que vocês oferecem, que também tem muita conexão com o público que fala com a gente, que é o visto para quem não necessariamente possui a cidadania. Então, assim, vou trazer um exemplo clássico, né? Um camarada entrou em contato com a Alfa e por alguma razão ele achou que pudesse ter, mas de repente descobriu que não tinha, né? Alguém na linhagem dele que permitisse aí que ele pudesse tirar essa cidadania. E aí, isso é o fim da linha para ele? Não necessariamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, as possibilidades, né, que a gente ainda pode, que esse cara ainda pode ter, né, esse cliente ainda pode ter. Como é que a gente pode literalmente entregar ele assim e falar, tá aqui, a SET vai te ajudar. Uhum. Tá, então, assim, isso é o que a gente vai abordar dentro da consultoria, ou depois encaminhando, né, direto aos parceiros, se a pessoa já tiver uma definição. Mas, de forma geral, a gente tem várias opções de visto e de imigração pelo mundo sem depender de uma outra cidadania. Comecemos primeiro pela questão da própria cidadania brasileira, né? O Brasil faz parte de alguns blocos, e mais importantes aqui, o Mercosul e a CPLP, que tem liberdade de movimento. Então, só por você ser brasileiro, você tem o direito de ir se mudar para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, para a Argentina, para a Colômbia, enfim, basicamente qualquer país da América do Sul, com exceção da Guiana Francesa e Venezuela, enfim, você só precisa de uma certidão de antecedentes criminais, certidão de nascimento, a certidão de casamento também, se aplicável, e é basicamente isso. Você nem precisa de tradução juramentada dos documentos, porque eles aceitam o original em português, só precisa apostilar, e é isso, sabe? Você não precisa de comprovação de renda, não precisa de emprego, não precisa estar matriculado em uma universidade, não precisa investir, não precisa de nada, é só vai, só se muda. Então tem muito brasileiro que tem interesse, a gente vê na nossa consultoria no Paraguai e Uruguai especificamente, que são os países que estão aí do ladinho e tem vantagens tributárias muito grandes, então se você tem interesse nesse país, você pode simplesmente ir, tá? Bem tranquilo. E a CPLP também aprovou recentemente esse visto de, basicamente, cidadão de países de língua portuguesa, então aqui, né, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, etc., o pessoal geralmente não tem muito interesse, mas Portugal também está agora emitindo esse visto da CPLP, que é um visto para cidadãos de países de língua portuguesa. Nossas informações, né, que são um visto bem recente, então, pelo que a gente ouviu, está um caos em todos os consulados por conta desse visto. Se você quiser ir se mudar para Portugal e você tiver meios, pode fazer mais sentido pegar um outro visto só porque é mais rápido e mais fácil de processar, porque esse visto ainda é muito novo. Mas é uma possibilidade também, só de ser cidadão de um país de língua portuguesa, você agora tem o direito de pegar um visto em Portugal. Então, essa é a opção número 1, sem precisar de absolutamente nada. E aqui a gente começa depois a entrar nos diferentes meios. Se você é um profissional autônomo, se você pode prestar os seus serviços, seja remotamente, seja localmente, sei lá, como um tatuador, por exemplo, existem muitas opções de países que têm vistos para profissionais autônomos, como o pessoal aqui geralmente está puxando a cidadania europeia, está pensando mais em União Europeia. Vale mencionar a Hungria,
tem um visto para profissionais autônomos, a Alemanha tem um visto para profissionais autônomos, a República Tcheca tem um visto para profissionais autônomos, também tem visto de MEI, basicamente, se você vai abrir uma microempresa em vários países também. Então, a Romênia tem um visto para microempresários. A Estônia, se você coloca 16 mil euros em capital social para uma microempresa, você também pode patrocinar o seu próprio visto para lá. Então, assim, para prestar serviços localmente, para abrir um pequeno negócio, ou mesmo para trabalhadores remotos, esses vistos de autônomo são uma opção interessante. Depois disso, você também tem os vistos de nômade digital. Esses geralmente requerem que você prove que você tem uma certa renda remota. Aí depende do país, vai variar aí entre uns 1.000 a 3.500 euros na maioria dos casos. Então, Malta tem um desses, se você tem 3.500 euros de renda, você consegue. O de Portugal é mais baixo, uns 2.000 e pouco. Geórgia também tem. Assim, tem vários países europeus que têm esses vistos. Croácia também, pelo que eu me lembro da Croácia, era tipo 2.000 que precisava aprovar. Então, se você tem renda remota, você também consegue. Você tem muitos vistos também de aposentado, que o requisito é muito baixo, né? Portugal tem um visto de aposentado, pelo que eu me lembro, você só tem que provar um salário mínimo português, que é tipo 700 euros, e muitos outros países também têm vistos assim de quem é aposentado, que pode provar ou uma aposentadoria fixa, ou alguma outra pensão, ou forma de rendimento estável recorrente. Não só na Europa, tá? Se você quiser também ir para a América Latina, vários países latino-americanos têm. Sei lá, Ilhas Maurício também tem. Se quiser ir para, sei lá, Tailândia tem um de aposentados, Filipinas tem um de aposentados, se quiser um paraíso tropical no Sudeste Asiático também é uma possibilidade. Você tem aí a opção também de abrir um negócio, né? A gente falou de opção microempresa, tem a opção de abrir uma empresa normal também. Então, por exemplo, Panamá, um destino muito procurado, se você abre uma empresa lá, você pode patrocinar o seu visto. O custo total sai na casa de uns $6.700 pelos nossos advogados lá na cidade do Panamá. E depois que você abrir essa empresa, você não precisa fazer negócios com ela. Se você quiser, você pode simplesmente abrir a empresa para patrocinar o seu visto. E depois de 2 anos, você pode fechar ela também de novo. Emirados Árabes, exatamente a mesma coisa. Você pode abrir uma empresa nos Emirados, patrocinar o seu visto como diretor da empresa. E aí, quando eu digo o seu visto, já está incluindo assim, seus dependentes também, a sua família. E aí você vai lá morar em Dubai, vai morar em Abu Dhabi. Você também tem essas opções de empresa. Temos também países que têm muitas opções de vistos para quem tem renda passiva de juros de dividendos, né? O visto D7 em Portugal é esse aí também, que, pelo que eu me lembro, estava em um salário mínimo, e aí mais meio salário mínimo para cada dependente que você traz. Espanha tem um visto desse também. Países da América Latina, de forma geral, esse visto é chamado de visto de rentista. Então, por exemplo, República Dominicana, se você quiser viver no Caribe, $2.000 por mês provando, você consegue. Tem vistos de investidor, e aí na maioria dos países isso vai incluir você comprar um imóvel, e aí os valores variam entre, sei lá, de $100.000 a mais de $500.000 por imóvel. Mas não só imóveis, se você quiser, sei lá, investir numa empresa local, fazer uma coisa assim. Eu te perguntar, uma empresa local está valendo? Muitos países também valem, né? Aí tem que ver do país, né? Quais são os programas disponíveis, mas geralmente você consegue investir numa empresa local ou num fundo de investimento local ou num imóvel, por exemplo. Então, assim, tem outras opções. Se você tem capital disponível e quer investir, tem essa possibilidade. E tem países também que simplesmente vendem vistos, tá? Então, se você quiser viver na Tailândia, eles têm uma opção lá de visto chamado Thai Elite Visa, um visto muito interessante. Você basicamente pode comprar um visto de 5 a 20 anos, e aí, tanto para indivíduos quanto famílias. A versão de 5 anos para um indivíduo estava saindo tipo 13 mil euros, uma coisa assim. E assim, é um visto elite, que tipo, você tem uma linha especial no aeroporto, você tem serviço de assim, descontos em spas na Tailândia, você tem transferência do aeroporto para sua casa. Tipo, eu visto realmente, não, eu quero entrar no país com o tapete vermelho. Legal. E é isso que também você consegue viver isento de imposto sobre a renda de fora. Então você pensa, pô, eu vou pagar, sei lá, 13 mil euros para viver num país? Mas você vai viver livre de imposto. Né? Será que financeiramente vale a pena? Aí é a questão para você avaliar. Mas, sim, todas essas opções. Faltou mencionar também a de estudante. Se você se matricula numa universidade, uma instituição de ensino, você geralmente pode também pegar um visto. E
nos vistos de estudante, na maioria dos casos, está fazendo um curso de mais de 6 meses, você também pode trabalhar. Na maioria dos países aí a gente está falando de trabalhar meio período. E em alguns países, depois de você ter estudado, você também pode ficar morando no país por um certo tempo buscando emprego. É uma coisa interessante também. Nova Zelândia tem isso, por exemplo. Então, se você vai fazer uma graduação na Nova Zelândia, depois você tem um período, dependendo da duração do seu curso, que você pode simplesmente continuar morando na Nova Zelândia em busca de um trabalho. E aí, se você tiver um trabalho, eles vão patrocinar o seu visto de empregado. Né? Então, essa é outra opção também, o visto de empregado. Se você tem uma oferta de emprego de uma empresa que quer patrocinar o seu visto, você também pode trabalhar. Então, acho que a gente cobriu quase todas as opções: empregado, estudante, autônomo, investidor, renda passiva, aposentado, ou só por ser cidadão brasileiro, ir para CPLP e países do Mercosul. Então, assim, gente, opção não falta. É só ver assim, o que cabe para você e o que você quer. Mas, se você encontrar uma opção que bate esses dois, aí só ir. Ou seja, todo e qualquer cliente hoje, alfa, que por alguma razão não se enquadra dentro, né, de uma possibilidade de reconhecimento de cidadania, que é o que a Alfa oferece, literalmente precisa falar com o pessoal da SET, porque eles têm uma saída para você, né? Certamente vai ter uma saída. Geralmente, você ter aí entre 3 meses a 12 meses de economia, dependendo do seu perfil de risco também, entre 3 a 12 meses de economias que permitam você viver no seu país de destino nesse período inicial. Né? Se você já tem, sei lá, um trabalho remoto, renda remota, isso não é relevante, porque você já vai ter renda vindo. Mas se você está indo sem uma fonte de renda, a gente recomenda você ter aí umas economias de 3 a 12 meses, dependendo do seu perfil, para, né, caso demore a arranjar um emprego e tudo mais, você não seja forçado a voltar. Tem muita gente também que faz isso, assim, especialmente em Portugal, a gente vê isso recentemente. A pessoa vai lá, vende o carro, vou para Portugal, não conheço ninguém, não sei nada, não tenho nenhuma habilidade de trabalho também. Vou arranjar qualquer emprego aí. Eu vou arranjar qualquer emprego aí e eu vou ver isso aí. E aí a pessoa, depois de alguns meses, tipo, pô, não é exatamente o que eu tinha pensado, não tá fácil acabou. A vida, vou voltar. Então, assim, planejem-se bem e tenham também algumas reservas para você não se ver forçado a voltar no primeiro inconveniente, no primeiro, sei lá, né, ficou sem conseguir um emprego ou foi demitido e tudo mais, você não ser forçado a retornar. E aqui, mais uma vez, esse lead, esse cliente, ele vai comprar um serviço de consultoria da SET para poder entender a realidade dele, poder mapear as possibilidades e dar um direcionamento para ele. É um serviço que a SET vai oferecer para ele, né? Exato. Na consultoria, basicamente isso, a gente vai analisar a situação da pessoa e o que ela quer também da vida dela. E aí, com base nisso, a gente vai selecionar quais opções de países fariam mais sentido, quais opções de visto fariam mais sentido, e a gente vai apresentar essas opções em detalhes, assim, quanto custa, quais são os requisitos, como você teria que se estruturar. Tipo, você vai nesse país aqui, você quer abrir uma empresa aqui. E agora, se você for abrir se você fosse mudar para esse país aqui, é melhor você ter uma microempresa local. Ou, enfim, né, essa parte de estruturação fiscal também, junto com a migratória, é o principal assim, valor agregado, eu diria, da consultoria. Muito bom. A gente falou muito aqui sobre consultoria, porque consultoria para mim é suporte é tudo, né? O que eu posso, eu compro consultoria, porque eu tenho um background por trás e cada passo que eu dou é um passo sempre balizado, né, num alicerce. Então, cara, eu acredito muito em consultoria. Gosto, acho fantástico e principalmente quando você está comprando ela, né, você está adquirindo ela de quem tem expertise e know-how para entregar. Então, a gente falou muito sobre isso. Só que aí tem um ponto, né, que para a gente finalizar aqui, eu não sei se o Thor quer trazer alguma questão, mas já indo para o final aí, eu queria falar sobre essa questão dos cursos, né? Então, assim, legal, você tem uma consultoria, mas é importante também você investir em cursos para você começar a entender, né, para você começar a mergulhar nesse contexto, nesse universo, para a hora que eu procurar a SET, acho que tem muitos, eu vejo assim, pelo menos, e me corrija se eu estiver errado, claro que isso também que eu vou falar depende de perfil para perfil, mas olhando para aquele cara que ainda não tem muito a ideia já cristalizada, né, a visão ele consegue olhar, mas ainda não está 360 graus, ele precisa de muito conteúdo aí, se informar e tal. Para que ele possa chegar em vocês e receber essa consultoria estando mais pronto, existe uma série de cursos que a SET oferece.
não é isso? E aí esses cursos vão dar a ele um entendimento mais amplo, uma visão mais ampla, para ele buscar uma consultoria e aí até estar mais alinhado com aquilo que vocês vão passar para ele, né? Faz sentido? É esse o caminho mesmo? Queria que você falasse dos cursos aí. Isso, a gente tem uma série de materiais, assim, para quem quer aprender mais e quer ir se preparando também para uma consultoria. Então, a gente tem um blog, como mencionado, 5 artigos por semana atualmente, a gente enlouqueceu na produção de conteúdo. Se inscrevendo na nossa newsletter, a gente tem um curso de internacionalização para iniciantes, que basicamente por 11 semanas a gente vai te guiar para todos os principais aspectos, né, de internacionalização, então desde opções de imigração, mudança de residência fiscal, países para abrir empresa, questão de mentalidade, também a gente aborda tudo isso. Então, se inscrevendo, você tem acesso a essa série de e-mails. Também 5 e-books gratuitos sobre os diferentes temas, seja conta bancária, seja opções de países, questão de mentalidade internacional também. Então, tudo isso se inscrevendo na nossa newsletter. A gente também está preparando um curso em vídeo que ainda não foi lançado, mas é para sair agora em março, abril, então dependendo de quando você está escutando esse podcast, esse curso já existe, mas por enquanto ainda não está disponível. Mas sim, curso em vídeo também. E a gente também tem uma série de e-books voltados para cada um dos temas de teoria das bandeiras, e-books que a gente vende tanto individualmente como em versão pacote promocional. Então, a gente tem uma enciclopédia de segundas cidadanias, de países para imigração mais interessantes, de bancos offshore, de nomadismo digital também, né, como fazer o processo lá em 28 dias, é um dos mais populares, e também de outras questões, assim, de, por exemplo, otimização de viagens, a questão de milhas, a questão de redes de hotéis, né, o pessoal que seja nômade, seja simplesmente uma pessoa que viaja bastante, também pode se beneficiar desse tipo de coisa. Então, acho que eu diria que esse é o principal, assim, confira o nosso site, nosso blog, o nosso podcast. Toda semana a gente está entrevistando alguma pessoa, empreendedor internacional, investidor, nômade, imigrante, enfim. A gente tem os artigos e se inscrevendo na newsletter você vai receber tanto o curso quanto os nossos outros materiais introdutórios gratuitos. Muito bom, muito bom. Pessoal, você falou de offshore, fica pergunta aqui. Já fizeram alguma coisa para falar especificamente sobre offshore ou não? É um tema que me interessa bastante. Sim, a gente tem nos nossos materiais gratuitos, tanto assim, no curso a gente cobre esse tema, né, a gente fala sobre a questão de offshore e a gente também aponta para todos os nossos principais artigos sobre esse tema no nosso blog. A gente tem uma enciclopédia, tanto de empresas quanto de contas de banco offshore, e a gente também tem um livro gratuito, né, na nossa newsletter sobre como abrir a sua primeira conta bancária offshore e também como, assim, entrar nesse mundo de otimização fiscal e estruturas internacionais. Então, a gente tem tanto material gratuito quanto pago em relação a offshores, se quiser aprender mais. Muito bom. Eu mesmo vou começar a dar uma olhada lá. Começar pelo gratuito, depois eu comprar uma consultoria. Legal. Então, acho que fica a dica aí, cara, finalizando, para você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, para essa audiência, você que entende, né, que a tua vida te pertence, em resumo, né, vou pegar o slogan de vocês, para você que entende que a tua vida te pertence, tá aí a SET, né, que tem uma mentalidade, um mindset, né, que está totalmente linkado com esse slogan, com essa proposta, com essa proposição de valor, né, então, poxa, cara, show de bola, brigadaço pelo seu tempo, sua disponibilidade, por estar aqui, né, batendo esse papo, eu espero que possa ter, né, enriquecido a vida de muita gente, que vai enriquecer, daqueles que ainda vão assistir, né, enriquecer a vida de muita gente, e é isso, eu agradeço mais uma vez, imensamente aí, ao Francisco. Eu que agradeço a Lê, Vitor, foi um prazer estar aqui com vocês, e também para o pessoal que estiver escutando aqui, que veio da SET, que a gente com certeza vai divulgar esse podcast, a Alfa é parceira nossa para a parte tanto de busca genealógica, para ver se você tem direito a alguma segunda cidadania, quanto também para o próprio processo de segunda cidadania para todas as principais cidadanias europeias, né? Então, portuguesa, espanhola, alemã, polonesa, inglesa, enfim, italiana. Eu não podia deixar de citar a principal. Então, se vocês tiverem interesse também, confiram. A gente tem lá no nosso site o pacote de busca genealógica, se vocês tiverem interesse, ou mesmo entrem em contato direto com a Alfa, falando que veio da SET e tem desconto promocional para os nossos ouvintes. É isso aí, maravilha. Obrigado mais uma vez, forte abraço a você e a toda a audiência.